E algo que eu gosto sempre de falar é aleluia. Glória a Deus. Convido a amada igreja a abrir vossas Bíblias comigo em Jeremias, capítulo 18, versículo 1 em diante. Aleluia! Creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Desde quando foi me apresentado o tema desse culto, renovo. E eu creio que você saiu da sua casa e veio aqui em busca desse renovo. Amém? Glória a Deus! Jeremias, capítulo 18, versículo 1 em diante. Aleluia! Glória a Deus! E a palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava, entregue em sua obra, em suas obras, como o vaso que o oleiro fazia de barro se entregou em sua mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer com vós como esse oleiro fez, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minhas mãos, ó casa de Israel. Glória a Deus! O versículo 4 novamente: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na sua mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Amém? Pode tomar sua cena e glorificar a Deus. De fato, quando a gente lê acerca do profeta Jeremias, em seu capítulo 18, dá a entender de uma situação a qual Israel estava passando, e Deus fala com o profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 1, o Senhor entrega a palavra para Jeremias e fala assim: Jeremias, dispõe, desce à casa do oleiro e lá eu vou falar contigo. De fato, Deus já tinha começado a falar com o profeta, mas precisava de uma posição do profeta na casa do oleiro para Deus terminar de entregar a palavra. E quando ele desce, ele vê sim o oleiro trabalhando na sua especialidade, a qual é fazer um vaso, a qual é moldar o vaso. E de fato, se a gente for trazer o tema desse culto, renovo, o que é um renovo? O que significa a palavra renovar? Renovar é quando você pega algo que cumpre uma função, ela não está conseguindo realizar essa função e você torna ela nova, faz ela de novo para que ela continue fazendo aquilo, sem tocar na essência, sem tocar na natureza dela. E é assim que o oleiro trabalha. Ele pega o barro, coloca sobre a roda e começa a moldar assim o vaso. E o versículo 4, qual eu fiz questão da gente reler, é que o vaso se quebra na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, não foi o profeta que tocou nele, nunca foi. Mas o vaso por si só se quebra. E o oleiro pega esse vaso quebrado e torna a fazer dele outro, segundo ele queria, da forma que ele achou bem fazer. Creio eu, se no começo ele tivesse feito um vaso um pouco mais redondo e ele se quebrou, e quando ele voltou a fazer e quisesse fazer com alguns detalhes um pouco mais fino, quem faz é ele. Nunca vai ser o vaso, nunca vai ser o profeta, nunca vai ser a olaria, não. Vai ser o oleiro. É ele que tem a capacidade de pegar o barro e moldar segundo ele quer. E de fato, se a gente começar a entender e vemos um pouco acerca desse texto, quando chegamos em algum lugar, uma determinada região, ou a qualquer outra igreja, alguém olha para você e te cumprimenta: paz do Senhor, vaso. Paz do Senhor, vaso. Pode ser desse termo, pode ser dessa perspectiva. E de fato, entendendo isso, eu começo a entender que somos vasos na mão do oleiro. Estamos na mão do oleiro, sim. Só que o que muito acontece na geração de jovens atual é que quando o vaso é feito bonito, ele acha que pode, ele acha que faz. Por quê? Porque o oleiro fez dele bonito. O oleiro começa a fazer o vaso e entrega para ele uma capacidade, seja para pregar, para cantar, para orar, ou para fazer qualquer outra coisa na obra. E ele começa a desenvolver, ele começa a bater no peito e falar: eu sou vaso, eu faço porque eu posso.
posso, eu faço porque eu consigo, eu tenho em mim, então eu faço. Mas esquece que quem está na mão, quem tem que estar na mão do oleiro é ele. Olha comigo no texto. Não é o oleiro que está na mão do vaso, é o vaso que está na mão do oleiro. Começamos a perceber então que tudo aquilo que o vaso faz, do que ele está cheio, daquilo que ele representa, é tudo culpa, causa e consequência do oleiro que fez o vaso. É tudo pela mão do oleiro. E no versículo 6, diz o Senhor a Jeremias: não poderei fazer isso com a minha casa, ó Israel. Se a gente colocar Deus como oleiro, a gente se colocar como vaso na mão do oleiro, a gente vai começar a perceber que o renovo, o termo renovo, se aplica na reconstrução do vaso. Se aplica no momento que ele se quebra, que ele se quebrando, que ele já não tem mais uma capacidade para ser cheio, para apresentar uma boa aparência diante de qualquer coisa. Se você coloca água num vaso furado, a água até entra no vaso. Você colocando bastante água, ele até fica cheio, mas pelos furos, buracos, ele começa a vazar e fica vazio de novo. Ou seja, no momento que o oleiro vê aquele vaso, vê aquele barro se quebrando novamente, ele começa a perceber que pode, numa característica, ter sujeiras no meio desse barro. Porque quando o barro é arrancado, para se formar assim um vaso, existe impureza, existem sujeiras que precisam ser limpas. Quando ele chega na casa do oleiro, é colocado diante do oleiro. Tem alguns que tiram com a mão, mas existem oleiros que pisam em cima do barro para tirar toda a imperfeição, tudo aquilo que não provém para a ligação do vaso, tudo aquilo que não provém para se moldar o vaso. Ou seja, é o oleiro que tira, é o oleiro que coloca, é ele que pisa, é ele que amassa, é ele que tira a impureza para depois começar a fazer um vaso. Então, entendendo isso, lá vai. Será que a gente está pronto para ser pisado? Será que a gente está pronto para ser amassado? Por quem? Pelo diabo? Não. Por Deus. Tem coragem? Tu está pronto a ser amassado por Deus? Ser pressionado para Deus para poder cumprir a obra que Ele tem na tua vida? Está preparado para sofrer mais um pouco? Está preparado para pelejar mais um pouco? Está preparado para chorar mais uma lágrima? Ou porque Deus gosta de ver chorar? Não, porque precisa ser preparado para se formar um vaso. Porque o vaso, quando está ruim, ele se quebra, não tem jeito. Ou é no processo, no tempo de Deus, ou faz do jeito que quer e se quebra lá na frente. Quantas das vezes o meu líder olha para mim e fala assim: você não está pronto, você ainda não vai. Ele olha para mim e fala assim: vai chegar o dia, a hora, mas agora não é a hora. Ele olha para mim e fala assim: ó, senta para aprender, que depois você levanta para ensinar. Senta para ficar pronto por Deus, depois é o Deus que te exalta, é o Deus que te leva, é Ele que faz. E quantas das vezes a gente, por ter uma aparência, por ter algo que a gente tem por ser vaso, acha que pode fazer alguma coisa? Não é porque eu prego, é porque eu canto, é porque eu sei ministrar. Às vezes eu sei fazer uma oração melhor do que o pastor, mas é como se fosse, voltando no texto, está na mão do oleiro? Está pregando, mas está na mão do oleiro? Está cantando, mas está na mão do oleiro? Está orando, mas está na mão do oleiro? Ao qual a gente tem que se colocar como um servo todos os dias, ao qual a gente tem que se rebaixar todos os dias. A gente tem que entender, quanto mais a gente sobe no reino de Deus, mais diante dos homens a gente tem que abaixar para servir. O próprio Jesus lavou os pés dos discípulos. E Jesus não era grande, Jesus não é rei, Ele não era mestre. Por que Ele faz isso? É Ele provando que por mais que Ele seja Jesus, Ele estava na mão do oleiro. Se a gente se reúne aqui e pede renovo da parte de Deus, quem que vai entregar o renovo? É o vaso? É o profeta? É o laria? Não, é o oleiro. Quem vai colocar a mão no vaso para preencher ele, moldar ele novamente, é o oleiro. E quando a gente começa a entender isso, fica um pouco mais fácil de entender os mistérios do Evangelho. Ao qual tem muitas pessoas que, por ser vaso bonito, por ter uma aparência bonita, começa a olhar
olhar para si mesmo e, já que Deus me deu, eu mando, eu faço, o corpo é meu, minhas regras, o pastor não tem nada a ver com a minha vida, eu faço do jeito que eu quero. Se o líder vir falar comigo, eu falo para ele fechar a boca porque eu sou, não foi Deus que me entregou? Só que antes de fazer, o vaso tem que estar na mão do oleiro. Porque nunca vai ser pela aparência, pelo aquilo que o vaso expressa, mas é sempre o resultado de estar na mão do oleiro. E Jeremias, quando chega, ele vê que o oleiro está assim trabalhando, ele está movendo, ele está dando movimento na roda e está fazendo sim o vaso. Mas para que serve o vaso? Qual que é a função de um vaso? Eu lembro muito bem em 2 Reis capítulo 4, em que uma mulher chega até o profeta e diz: ó, meu marido morreu, ele era teu servo, e agora? Vieram cobrar de mim, vão levar meus filhos para ser escravo, e agora? O profeta olha e fala assim: vai, pede às vizinhas vasilhas ou vasos para que o azeite transborde da que você tem em casa para as demais. Ou seja, o vaso nunca vai servir para estar vazio. A função do vaso é sempre estar cheio. Mas quem enche o vaso não é ele mesmo. Quem enche o vaso ainda é o oleiro. E quando o vaso é moldado pela mão do oleiro, o oleiro deixa ele descansar, secar, e assim ele fica com uma função mais pesada, se eu posso colocar assim, para ficar melhor o entendimento. Ele já tem aparência, ele já está bonito, ele já está ali para cumprir uma função, mas quando é terminado esse processo, é preciso colocá-lo no fogo. Onde o oleiro pega esse vaso que já tem uma estrutura, já tem uma aparência, e enfia ele dentro do fogo, porque o fogo vai provar se ele está bom para ficar firme na presença, ou se ele vai rachar a velocidade do fogo, ou se ele está na areia, ou se ele está na pedra. Glória a Deus! Porque o vaso se quebra na mão do oleiro enquanto está fazendo. E dá para consertar. O problema é quando chega no fogo e ele é provado no fogo e se quebra. E aí? E agora? Porque quando ele não estava preparado e foi colocado sobre ele um tempo de preparação, ele ainda conseguia se ligar quando se quebrava. Mas quando ele está seco, quando ele se quebra, não tem mais jeito. Ele se torna descartado. Ele se torna algo que se quebrou, joga no lixo. Quantos de nós não, quando quebra um copo de vidro, joga ele no lixo? Não tem jeito de ficar colando, porque se colar ele fica até bonito, mas fica todo cheio de rachaduras. Ou seja, o ponto principal, antes do fogo, antes de estar aprovado, é estar na mão do oleiro, para quando quebrar, ser feito novo. E começamos a entender, e aprofundamos um pouco mais no versículo 4. Ao qual o vaso se quebra, o oleiro olha para ele, creio eu, e fala assim: ah, e agora? Quebrou? Se fosse eu pegaria e jogaria fora. Mas o oleiro pega e começa a fazer aquele vaso novo. Se nós, seres humanos, quando vemos uma pessoa que se quebra, temos em nosso coração o desejo de descartar, o que faz de Deus pegar esse vaso que se quebrou e tornar ele um vaso novo, colocar na presença, restituir de novo? Que Deus é esse? Que Deus tão bom é esse? Que quando a gente se aprofunda no pecado, quando a gente se entrega ao mau caminho, Ele olha e fala assim: eu tenho renovo, eu faço de novo. É só pedir que eu entre em providência. Que Deus tão bom é esse? Que podia pegar cada jovem, adolescente, adulto, senhor, senhora, tanto faz, e jogar na lata do inferno, o porquê se quebrou, mas ele pega e começa a moldar de novo, começa a fazer de novo, começa a reestruturar de novo e fazer conforme ele quer. Porque quando a gente estava no mundo, porque Romanos capítulo 8 diz: todos pecaram, por isso foram destituídos da glória de Deus, a qual a palavra foi pregada, e a gente aceitou Jesus, aceitou o oleiro em nossas vidas.
A gente veio para dentro da olaria, ele começou a moldar o vaso. Só que muitas das vezes ainda tem impurezas no mundo, tem desejos da carne que gritam mais alto do que a vontade de Deus. Quantas das vezes a gente briga com o nosso irmão e não consegue perdoar, como foi dito hoje. Quantas das vezes a gente causa uma situação e por dureza do nosso coração a gente não consegue enxergar, por causa da impureza caída no vaso, caída no barro, para se tornar um vaso novo. E quando Deus começa a projetar, começa a fazer um vaso, ele se quebra novamente, ele torna a se quebrar mais uma vez. Por quê? Porque não tem a capacidade de deixar o oleiro pisar, para tirar tudo aquilo que provém do mundo e deixar só aquilo que provém do oleiro. Se não fosse o oleiro em nossas vidas, se não fosse a maior olaria, e que olaria é essa? É a igreja? Não. É os pastores? Também não. É os diáconos, obreiros, cada um dos irmãos que estão aqui? Não. A maior olaria é a cruz do Calvário. Glória a Deus. O maior oleiro é Deus. Quando a gente estava no mundo, a gente era barro. Quando a gente aceitou Jesus, estamos na mão do oleiro para se tornar vasos. E quando a gente estiver pronto, a trombeta toca e lá em cima sim, a gente vai ser vaso aprovado diante dele. Só que até lá, a gente tem que suportar a mão do oleiro. Até lá a gente tem que suportar esse processo. Tem que suportar a mão do oleiro nos pressionando para nos fazer de novo, trazer um renovo, fazer um vaso de novo. O porquê lá fora está tão difícil espalhar o Evangelho? Chega em algumas igrejas que falam mais ou menos assim: o teu pecado não tem importância, Deus te ama tanto que não tem problema o pecado. Chega em algumas igrejas que falam mais ou menos assim: não, Deus é amor, Deus é totalmente amor, é só isso. Só que quando eu olho para a Bíblia, eu leio a Bíblia e entendo, Deus é amor sim, porque se Ele não fosse amor, Ele já te tinha jogado no inferno. Mas Ele também é justiça. Ele é fogo consumidor. Ele é aquele que disse mais ou menos assim: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Esse é o Deus a qual a gente serve. Esse é o oleiro que é aprovado diante dos céus, que é aprovado diante dos homens. Estão tentando tirar a essência do Evangelho. E qual que é a essência do Evangelho? Ou você se arrepende e joga suas vidas na mão de Deus, ou você não se arrepende e deixa sua vida na mão do mundo, na mão de Satanás. Existem dois caminhos, existem duas portas. Existe sim um céu, mas também existe um inferno. E existe a terra a qual a gente vive. E está aí o processo, está aí o ponto que o vaso é moldado por Deus ou moldado pelo mundo. Se a gente está na mão de Deus, a gente se quebra sim, a gente chora sim, a gente fica triste sim, a depressão bate a porta sim, a ansiedade vem bater na nossa cara sim, mas ainda a gente está na mão do oleiro. É por isso que o mundo lá fora não entende o que acontece aqui dentro, e muitas das vezes olha para alguém dentro da igreja que chora na presença de Deus, que glorifica a Deus, que levanta a mão, que empurra, que roda, eu não sei o que faz, mas olha para a pessoa e fala assim: que doido, que pessoa louca é essa, por que está fazendo isso? Mas quem está sentindo a presença de Deus começa a perceber: ah, Deus, se não fosse o Senhor me tirar do inferno, se não fosse o Senhor me arrancar daquele mundo, se não fosse o Senhor eu já teria perdido tudo. Quando a gente aceita Jesus, a gente trava uma guerra contra Satanás, contra o mundo, contra os demônios. A gente entra em guerra sim. A gente entra numa peleja mais complicada assim. Porque eu já ouvi uma pregação que dizia mais ou menos assim: ou você pula do muro pro lado de Deus, ou pro lado de Satanás. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá só para ficar em cima da roda do oleiro e esperando acontecer alguma coisa. Ou você deixa Deus colocar a mão como oleiro bom, ou você deixa Satanás colocar a mão como oleiro mau. Aleluia. E qual que é a função de Satanás?
é te matar? Eu diria que não é assim. Qual que é a função de Satanás? É dar um tapa na sua cara, falar que Deus não presta para nada? Não, também não é assim. Qual que é a função de Satanás nos dias de hoje? É enganar o povo. Vai tentar colocar na sua cabeça que ele é um oleiro bom. Tira o Jesus, que é o melhor oleiro que tem, e coloca um oleiro disfarçado, com uma boca que diz: Deus é amor, Deus é bonzinho, glória a Deus, você é vaso bonito, você pode, você prega, você canta. É isso que Satanás quer. Você acha que Satanás quer te arrancar da casa do oleiro? Ele quer te manter na casa do oleiro com uma visão errada de quem é o oleiro. Ele quer desvirtuar a sua mente para quando você olhar para a Bíblia e falar: não, eu só quero a parte boa, a parte que me conforta não serve para nada. E o que limpa a sujeira do barro para se tornar um vaso é a parte que confronta. Se não fosse um negue-se a si mesmo, se não for já estou crucificado com Cristo, o que seria de nós? Seríamos pessoas que até ouvimos a palavra de Deus, mas não colocamos em prática. Como foi citado aqui pelo meu amigo Osmar, a gente foi visitar uma casa de recuperação. A qual a maior regra ali é só adorar a Deus, é só glorificar a Deus. E eu entendo que na olaria é mais ou menos assim. Você é aprovado, você é amassado, você é vaso, sim. Mas se você está na mão do oleiro, ele não vai te deixar cair da roda, ele não vai te deixar se perder nesse caminho. O porquê? É porque você levanta todos os dias, ergue suas mãos para o céu e fala: Deus, estou em tuas mãos, eu estou na tua presença. Quem nunca orou mais ou menos igual a Paulo: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E como eu gosto de pensar, o vaso lá no mundo tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser. Agora, quando você aceita Jesus, ou é da forma dele, ou levanta e vai para fora de novo. Ou é o que Deus quer, ou não tem jeito. Porque quem manda é o oleiro, quem faz é o oleiro. A olaria pertence ao oleiro. E para concretizar essa mensagem e encaminhar para o final, percebemos que o vaso se quebra, ele se racha. Se assim penso eu que ele pode se desmontar no meio e ficar totalmente destruído. E o oleiro pega ele com carinho, coloca sobre a roda novamente e começa a moldar ele. Começa a tirar velhos costumes, velhas rotinas, começa a transformar ele, mais ou menos igual está em Romanos capítulo 12. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. Ou seja, está na mão do oleiro não é só quando eu quero, é todos os dias ou não é nenhum dia, ou é todas as vezes ou não é nenhuma das vezes. Aqueles que pensam: Deus faz até onde o Senhor pode, porque o restante me agrada, não está na mão do oleiro e acha que manda no oleiro. Que é um recado da parte de Deus. Se você está na mão de Deus, se você está na mão desse oleiro, ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Quando a gente abre a nossa boca e fala assim: Deus, seja feita a tua vontade, é a vontade dele, não a sua. E quando o vaso fica pronto, está seco, ele é posto ao fogo. Depois que ele passa pelo fogo, aí vem o último ponto do vaso. Ele precisa estar cheio, ele precisa ter. Mateus diz: 5 virgens que não tinham azeite, 5 que tinham. O noivo vem, quem tem vai, quem não tem fica. Mas eu também lembro de João capítulo 4: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, seja aqui, seja lá, tanto faz, tem que adorar a Deus. Atos dos Apóstolos diz: a presença de Deus desceu em Atos 2, se fez presente entre eles e eles foram cheios da presença de Deus. E hoje em dia, o Espírito Santo desce? Não, ele já está aqui, ele já está na vida de cada um.
O que acontece então? É que quando a gente está fraco e clama o renovo de Deus, é como se o Espírito Santo que está na pessoa que está do teu lado, está em qualquer lugar, começasse a mover no meio da igreja e distribuísse o seu poder. Eu começo a pensar desse jeito e voltamos em 2 Reis capítulo 4. Os vasos começam a transbordar de um para o outro, de um para o outro. Ou seja, ser cheio ainda é muito pouco. A gente tem que começar a transbordar do Espírito Santo de Deus, do azeite de Deus que desceu do céu e está sobre a vida de cada um. E se a gente veio nessa noite pedir renovo, se a gente deixar tudo aquilo de chave, carro, tudo isso que for passageiro e só vir pedir renovo, eu creio que Deus há de multiplicar a presença dele, há de multiplicar o azeite sobre a vida de cada um. E como que a gente recebe? A gente precisa entender quem é o oleiro. O oleiro é Deus. Isaías diz: e eis que eu vi um trono, e assentado sobre ele em um alto sublime trono. E debaixo desse trono tinha rodas por dentro de rodas, e os querubins voavam ao redor do trono, dizendo e clamando uns aos outros, falando assim: Santo, Santo, Santo. João em Apocalipse, ele diz que viu o Cordeiro, ele viu Jesus glorificado, ele viu aquele que é o melhor oleiro, que preenche vasos. E eu lembro de Jesus olhando para os discípulos: é necessário que eu vou, para que o Pai vos envie outro Consolador. Eu sei que o oleiro é Deus, mas a mão que Deus usa para tocar em cada vaso aqui é o Espírito Santo. Glória a Deus. Como foi cantado aqui, é o Consolador fiel. Glória a Deus. O Espírito Santo não serve só para exortar uma pessoa e mostrar que ela está errada. Ele também serve para motivar, preencher, fazer com que a gente entenda que por mais sejam difíceis os dias aqui, ainda tem o céu, ainda tem uma glória, ainda tem um lugar para qual a gente vai. A qual todos os dias o Espírito Santo olha para cada um e fala: suporta mais um pouco, persiste mais um pouco, luta mais um pouco, aguenta mais um pouco. Mas estão falando mal de mim, Espírito Santo, deixa eu falar mal. Levantaram calúnia sobre a minha casa, sobre a minha vida, deixa eu falar. Disseram que Deus não vai me salvar, deixa eu falar. Disseram que Deus não vai fazer a minha vida, deixa eu falar. Disseram que não vai acontecer, deixa eu falar. Porque mais importante é aquilo que Deus diz acerca de nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, meu Deus! Quanto mais tacarem pedra, quanto mais falarem na sua vida, quanto mais te caluniarem, pode ter certeza, é Deus que está usando essas pessoas para te trazer a presença dele, te fazer de novo. É Deus te limpando para se tornar um vaso bom da presença dele. É Deus te limpando para você suportar aquilo que ele quer colocar na sua vida. E quando a gente vem para a igreja, olha para o céu e fala: Deus, faz de novo na minha vida, entrega o renovo no meu coração. Eu imagino Deus no céu olhando e falando: já que você pediu, com o coração aberto, recebe o renovo na tua vida. Se o renovo não vir pelo Espírito Santo, vai vir por quem? Eu não sei. Ou é pelo Espírito Santo ou não existe renovo. Ou é pela palavra de Deus ou não existe renovo. Ou é pelo aquilo que Deus entrega ou não existe nenhum renovo a ponto disso. E como que a gente recebe renovo? Atos 2. Atos 2. O Espírito vai descer? Não, ele já está aqui. Ele já faz presente aqui nesse meio. Desde o começo do culto a gente sentia a presença. O que aconteceu em Atos 2? Eles se reuniam.
estavam todos reunidos em uma só voz, orando, buscando, pedindo. Ou seja, o Espírito Santo só desce, o Espírito Santo só enche quando a gente pede. Ele não vem como adivinha para tentar descobrir se você quer ou se você não quer. Ou abre a boca e pede, ou fica quieto e não recebe. Ou abre a boca e pede, ou fica quieto e não recebe. Ou porque Salmos diz: abre a boca e eu a encherei. O vaso, em 2 Reis capítulo 4, era pegado de um e transbordava para a boca do vaso de outro. Ou seja, é tudo através pela sua boca. João capítulo 4 voltando: aquele que adora em espírito e em verdade é renovado. O porquê? Porque foi Jesus que falou: ah, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e aquele que está te pedindo água, tu me pediria, e quando tu me pedisse, eu que te daria água. Eu volto para o texto e encaminho para o final. O vaso está pronto, já está bonito na prateleira. Agora é o ponto, agora é o momento. Passou pelo processo, está pronto para ser usado. Agora Jeremias capítulo 1, versículo 1: dispõe, se coloca na posição, fica pronto para Deus te usar. Ou seja, Deus usa vaso sim, mas só quem está na posição. Jesus te coloca na brecha sim, mas quem está na posição. Ele conversou com o profeta assim, quando ele desceu na casa do oleiro, quando ele estava na posição. Ezequiel capítulo 37, se posiciona no meio do vale de ossos secos. E aí sim eu vou continuar. Ou seja, cadê a posição dos vasos? Está pronto para ser cheio? Está pronto para pedir renovo? Está pronto para ser cheio da presença de Deus? Está pronto para estar na posição e falar: Deus, eu ouvi a Tua palavra, eu deixei a Tua palavra entrar no meu coração, eu me fiz um vaso segundo a Tua vontade, debaixo da Tua mão. Renova-me. 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 Aquele que pedir renovo no dia de hoje, eu tenho certeza que entrega. Por causa do pregador, por causa de pastor, não por causa de ninguém que está aqui. É por causa de Jesus. É por causa da cruz. É por causa do renovo que desceu do céu. É por causa do Espírito Santo que habita em cada coração aqui dentro essa noite. Eu quero pedir para você se colocar de pé diante da presença de Deus. Palavra maravilhosa. Obrigado. Versículo 4, o vaso se quebra. Versículo 5, ele já está sendo feito novo pelo mão do oleiro. E no 6 ele já está pronto para ser cheio, pronto para ser usado. Lá vai a pergunta para toda a igreja: está pronto para ser cheio? Está pronto para ser cheio? Eu vou perguntar mais uma vez: está pronto para ser cheio? É a presença de Deus? Como que a gente recebe? Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. E eis que os serafins clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ou seja, o renovo só desce quando você abre a boca e pede o renovo. O Espírito Santo manifesta quando você abre a boca e pede para ele se manifestar. Ele só vai te encher quando você abrir a boca e começar a pedir o renovo da parte de
de Deus. Era um sonho, era realidade. Subiu a cidade santa, para os crentes serão preparados. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus Cristo está voltando, e prepare para que tu veja. Brilhando assim, brilhando assim.
glória, aleluia. Eita Deus, maravilhoso. Obrigado, Jesus. És maravilhoso, Deus. Obrigado, Deus. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Te amo. É renovo. Oh, glória. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eita glória. Glória a Deus, aleluia. Glorioso eterno, aleluia. Que este, mano, Senhor, aleluia.